Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem fala é o Dr. Wesley Lima, eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo. E na nossa live de hoje, Hoje nós temos uma semana incrível de lives, que nós vamos começar uma semana dedicada ao yoga, A essa terapia maravilhosa que os pacientes vêm se encontrando aí, principalmente nesse tempo de pandemia. Então eu convidei a Renata Soares, para ela comentar aqui um pouquinho com a gente sobre o yoga, sobre qual que é a função do mindfulness, qual que é a importância disso para que os pacientes e os alunos eles consigam levar esse tempo que está acabando aí, a gente não sabe se está acabando ou não, de pandemia, como que foi, esse processo de 1 ano e meio e como que esses benefícios aí do mindfulness conseguem levar para a nossa vida aí mais adiante. Então eu chamei a Renata aí, a Renata Soares, para a gente poder participar e agora eu vou convidá-la. Ela já entrou aqui com a gente. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Meu Deus. Não consigo acertar nunca, gente. Aqui, ó. Vamos aguardar a Renata aí para a gente poder bater um papo e a gente conversar um pouquinho sobre essa especialidade aí do yoga e principalmente do mindfulness. Vamos lá, vamos ver se a... Oi, Renata, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Então hoje a gente vai estar, dessa semana aí que a gente vai estar fazendo lives importantes aí relacionadas ao yoga. E hoje a gente vai comentar não somente da especialidade do yoga, mas de não sei se a gente consegue falar terapia ou especialidade, que é o mindfulness, que depois a gente vai comentar e eu quero que você fale um pouquinho como que isso é importante e está fazendo diferença aí na vida das pessoas, principalmente nesse 1 ano e meio aí que a gente teve de tempo de pandemia. Muitas pessoas procuraram, o yoga, o mindfulness para poder se entender melhor e poder passar mais leve por isso aí. Então, por favor, se apresente, Renata. Seja muito bem-vinda aí. Eu agradeço o convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo. Fazia tempo que eu não entrava numa live no Instagram. E então, meu nome é Renata Soares, sou professora de yoga, professora também de mindfulness do Lotus Godiva, em parceria também com a Osteopatia SP. E já tenho um tempo desenvolvendo esses trabalhos, já pratico yoga desde 2002 e há 7 aproximadamente fui apresentada ao mindfulness e desde então também não só intensifiquei as práticas e os estudos nessa área. Que bacana. Então, conta pra gente se tem, qual que é a diferença, Porque acredito eu que tem muita gente que não sabe, outros que, por exemplo, quando a gente fala assim, vai fazer yoga. Aí às vezes a pessoa pensa assim, não, é só aquelas posturas, será que tem meditação? Se a questão do mindfulness também é meditação, se não é. Você tem como explicar para a Uhum. gente breve assim a diferença? Por exemplo, quando a pessoa procura, o yoga é isso, e a outra especialidade que você aplica, que é o mindfulness, é isso. Só para eles entenderem qual que é a diferença entre um e outro. Na verdade, as práticas elas estão muito conectadas. O mindfulness ele tem suas raízes também no yoga. A maioria dos protocolos de mindfulness se utiliza de práticas do yoga Hum, dentro dos programas que nós temos hoje. Então, as duas práticas elas estão muito conectadas, mas ao mesmo tempo que elas estão muito conectadas, elas também são distintas. Então, a gente pode dizer que a prática do yoga trabalhará as posturas físicas, a respiração, o relaxamento, também a meditação. E as práticas de mindfulness, elas também as práticas também englobam tudo isso,
mas com um olhar, se utilizando muito mais das técnicas meditativas. Então, para atingir Hum, para trabalhar essa habilidade de atenção, de consciência, essa habilidade de mindfulness, nós utilizamos técnicas da meditação. Então, legal. tem as suas similaridades, mas ao mesmo tempo não são práticas idênticas, digamos assim. Hum. Não, legal. E assim, nas meditações, qual que é uma diferença simples, assim, breve, né? Que eu não sei quantas meditações tem e quais são os tipos, né? E como você comentou aí agora que o mindfulness ele faz parte de uma dessas meditações, tem alguma diferença? Por exemplo, eu praticar uma meditação X e eu praticar uma meditação assado? O que que tem de diferença nelas? E como que as pessoas podem se identificar em qual delas elas podem estar procurando? Certo. Na verdade, existem muitas técnicas, não sei nem te dizer um número exato, tem muita técnica mesmo. E algumas vão trabalhar mais específicas, por exemplo, na observação da respiração, outras na Uhum, observação dos pensamentos, algumas serão meditações guiadas, com visualizações, por exemplo, ou com o uso de uhum. mantras. Então, a gente tem, de fato, muitas técnicas. Como a pessoa pode escolher, né? É difícil falar isso porque é algo muito particular. O que geralmente eu recomendo é que a pessoa pesquise sobre as técnicas e Uhum. depois experimente. Eu faço um curso, eu faço vivência, eu faço uma aula para ver se é isso mesmo, para ver se aquela técnica específica faz sentido para você e você tem afinidade com ela, porque só assim você vai ter também uma motivação inicial para praticar. Ah, entendi. E qual que é como você percebeu nesse 1 ano e meio aí, né? Que nós vivemos aí esse período de turbulência e agora ele está se assentando, né? Está ficando mais calmo. Qual que é a sua observação que você faz que as pessoas procuraram essa especialidade, que é do mindfulness? Que isso está muito divulgado, né? Tem muitas pessoas que Uhum. praticam. Qual que é a sua percepção dessas pessoas estarem procurando em específico o mindfulness? Olha, aumentou muito a procura, de fato. Cada vez mais essas práticas têm se tornado conhecidas, como você mesmo mencionou, e a gente precisou muito dessa resiliência, dessa serenidade, e para entrar em contato com tudo que a gente viveu durante a pandemia. Então, houve sim um aumento de pessoas interessadas nessas práticas. E eu, particularmente, acredito que seria muito difícil, isso na minha vivência pessoal, passar por tudo isso sem ter essas práticas diárias na minha vida, tanto o yoga quanto o mindfulness. Então, eu vejo isso como algo fundamental. Não consigo nem imaginar como seria se eu não tivesse esses conhecimentos para lidar com tudo isso. Porque, na verdade, ambas as práticas, mas até falando mais especificamente do mindfulness, nos ajudam a lidar melhor com as emoções, nos ajudam a lidar Hum, melhor com os desafios. Então, nós desenvolvemos mais as habilidades socioemocionais, gerenciamos melhor o estresse. E então, para lidar com todos esses desafios de uma forma mais serena, digamos assim, sem essas técnicas, eu acho bem difícil, né? É claro que existem pessoas, nós dizemos, né? Existem pessoas que já são naturalmente mindful, e essas pessoas, com certeza, têm uma facilidade maior para lidar com tudo isso. Mas a grande maioria não tem, porque nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Talvez isso tivesse que ser uma disciplina, uma matéria da escola, né? Desde uhum, pequeno, que nós tivéssemos essa oportunidade de aprender a lidar melhor com as nossas emoções, mas não é o que acontece.
Então, quando nos tornamos adultos e num mundo tão estressante, em constante transformação, e agora ainda com a questão da pandemia, fica muito difícil lidar mesmo com a ansiedade, com a angústia, com a tristeza, com a falta de controle, entre aspas, da situação. Então, todas essas práticas, na minha opinião, nos ajudam demais nesses momentos desafiadores. Legal. E como que funciona? Eu não sei se eu posso falar como aula, né? Mas normalmente como que funciona essa aula? Se for essa palavra, você me corrige, essa aula de mindfulness. Como que normalmente é feito, né? O tempo, a frequência. Certo. Na verdade, a gente pode chamar de aula, nós chamamos de programas, algumas pessoas chamam de curso para ficar mais fácil de entender, que é um momento em que geralmente as pessoas tomam um primeiro contato com as práticas. Então, os protocolos mais tradicionais, eles duram em torno de 8 semanas. Então, são 8 encontros de aproximadamente 2 horas, uma vez por semana. E esse seria um protocolo mais completo, um programa mais Uhum, completo. Agora, existem outras possibilidades de conhecer as práticas de mindfulness, como workshops, ou até mesmo palestras de sensibilização, ou cursos mais curtos, né, de curta duração. Então, nas empresas, muitas vezes nós não conseguimos aplicar os programas de 8 semanas, por serem mais longos. Apesar que as últimas empresas que nós trabalhamos, nós conseguimos realizar, mas nem todas têm essa flexibilidade. Então, nesse uhum. caso, a gente consegue reduzir um pouco o tempo do curso, 4 semanas, 6 semanas, muitas vezes, ou levar esse conhecimento no formato, como eu disse, de workshops. Então, algumas horas para que as pessoas tenham contato com o tema, possam entender o que significa mindfulness, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia, e as práticas em si também, né? Conhecer e praticar de fato para poder experienciar. Essa prática que você comenta, por exemplo, ela é feita como? Numa aula, no, naquele espaço do yoga, é feito, por exemplo, pelo um canal que você manda, né? Porque, vamos supor, faço yoga, aí venho aqui na sala, faço as minhas práticas, ela é regular, uma, duas, 3 vezes na semana, né? E ela é guiada, né, pelo professor ou um professor. E como que funciona isso para, vamos supor, se eu quisesse, eu sou um paciente aqui da clínica e eu vou falar, olha, você precisa, né, você deve, sugiro você, né, que você faça o mindfulness. E como que eu falaria isso para ele? Olha, pratique assim, tanto tempo, tantas vezes por semana, é guiado ou não, né? É só um som, ou às vezes sei lá, é um vídeo, como você falou na meditação guiada, como que funciona mais ou menos? Então, primeira coisa, é procurar realmente um professor, um instrutor formado, para que ele receba esses ensinamentos. E do programa, ele vai receber as práticas, tanto praticar ao vivo, seja online ou presencial, e depois ele recebe as práticas em áudio, para que ele possa fazer em casa. Hum, Então, por exemplo, no curso de 8 semanas, no programa de 8 semanas, a pessoa, a cada semana, praticamente a cada semana, ela recebe uma prática guiada, gravada, para que ela possa exercitar, digamos assim, praticar de fato durante aquela semana até o próximo encontro. hum, Então, na verdade, o ideal é que a pessoa faça um curso, né? Faça esse programa, seja ele em formato de workshop, mais reduzido ou o completo de 8 semanas, para que ela possa, de fato, entrar em contato com esses ensinamentos e possa praticar até, entre aspas, de forma correta.
Ah, bacana. E como que essa pessoa, quais são as sugestões que você dá para ela não procurar a pessoa errada, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia com a internet, as questões das redes sociais, né? Muitas vezes as pessoas elas estão começando algo e comenta sobre um assunto, às vezes elas não são aptas a, por exemplo, realizar algum curso, alguma aula específica, né? Quais são as sugestões que você dá para a pessoa procurar esse profissional qualificado? Bom, a primeira coisa é, na hora que ela busca esse tema, mindfulness, e encontra algum profissional, que ela veja o currículo desse profissional, se ele realmente tem a formação como instrutor, ou então por indicação. Mas eu acredito que saber um pouquinho do profissional, do histórico de estudo dele, porque mindfulness não pode ser algo só teórico, ele precisa ser algo Uhum, prático. Se nós não praticarmos, não, a teoria ela é importante, mas não adianta só a teoria, eu vou precisar da prática. E o instrutor também, o professor, ele precisa praticar para que ele consiga passar esses ensinamentos. Por isso que não pode ser qualquer pessoa. E qualquer pessoa uhum, no sentido de não ter essa formação, né? uhum. E outro ponto também é que dentro desse programa nós estamos de alguma forma lidando com as emoções. Então, se o professor, se o instrutor não estiver preparado, também pode não ser tão, a experiência pode não ser tão enriquecedora, né? Então, o ideal seria Uhum. que a pessoa de fato buscasse uma ajuda profissional qualificada para esse tema. E hoje, como você falou, né, como tudo vira meio moda, então a gente precisa tomar realmente cuidado na busca por um profissional mais sério e capacitado de fato para isso. Ah, e você dá esse curso, não dá? Sim, eu não formo instrutores, não formo professores. Uhum. Eu, na verdade, ofereço os programas para as empresas ou para as pessoas que tenham interesse em conhecer mais essas práticas e realmente trazer o mindfulness para a sua vida. Não, ó, é que interessante, né? Saber que a gente precisa um pouquinho mais de conhecimento e é realmente as pessoas que estão interessadas, né? Porque você ficar 2 horas praticando, né? É, a gente pode falar que ultimamente nessa correria toda não é fácil, mas contrapartida é uma coisa muito legal porque é a hora que você tem com você mesmo, né? Então, muitas das vezes você nunca teve essa hora, e aí você fala, cara, nossa, vou tirar 2 horas para meditar, e em vez de você pensar o contrário, né? Nossa, vou ter 2 horas para mim, né? Às vezes eu nunca tive isso nos meus, sei lá, quantos anos de idade eu tenho, e é super interessante você estar comentando sobre isso, que faz toda a diferença, né? Quando a pessoa se disponibiliza para ter esse tempo para ela. Com certeza, e parece muito, mas não é, passa tão rápido, porque é algo tão gostoso e acaba fazendo tanto sentido para a nossa vida, que essas 2 horas passam assim que a gente nem percebe. Até as 8 semanas, às vezes as pessoas falam, nossa, 8 semanas, 2 meses praticamente de curso, vai demorar, mas passa muito rápido. E é muito gostoso. Bom, sou suspeita para falar, mas é muito bom. E até fazendo uma conexão com a sua área, né, e a osteopatia, existem alguns trabalhos, alguns estudos científicos e até programas de mindfulness para dores crônicas. Então, para Uhum, pacientes que sofrem de dores crônicas. Então, hoje é algo que pode ajudar muitas pessoas com esse tipo de dificuldade. Às vezes a pessoa já fez de tudo, já fez muitos tratamentos, já tomou muita uhum. medicação e ainda assim
ela continua com aquela dor. E a prática de mindfulness vai ajudá-la a lidar melhor com essa dor. A ideia não é curar a dor, não é fazer com que essa dor desapareça, mas é fazer com que a pessoa consiga melhorar a sua relação com a dor. E tem sido muito eficaz. Então, não sei se você tem esse conhecimento, mas é algo que eu acredito que faz muita conexão com a sua área e com a Uhum. área da fisioterapia em geral. Recentemente também eu apliquei um dos programas de mindfulness para pacientes com zumbido, algumas até com perda auditiva e utilização de prótese. E foi muito legal, foi muito legal. Também não com a ideia de curar o zumbido, nem de tratar, mas Uhum. sim de melhorar a relação do paciente com o zumbido. Eu sou fonoaudióloga de formação, apesar de não atuar mais nessa área atualmente. E foi muito gratificante desenvolver esse trabalho, porque de fato, eu pude perceber o quanto a relação delas com o zumbido mudou. O zumbido não Uhum. sumiu, mas o estresse foi reduzido, a ansiedade, todas as questões, você ter que conviver com o zumbido, né? Olha que legal. Isso normalmente é feito dentro dos hospitais, né? Isso aí eu conheço, se eu não me engano, o Einstein faz isso, né? Nos leitos que são dos pacientes mais graves, né? Com essa dor crônica, enfim. Mas uma coisa que a gente vem estudando bastante, né? Não só na área física, né? Mas no quesito sutil, vamos dizer assim, que aí engloba outras coisas, não só as questões espirituais, é muito importante quando você se conecta com você, né? Não sei se, como você disse, né? Não sei. Ah, existem várias técnicas, existem vários tipos de meditações, né? Até mesmo, às vezes, você na atividade física, que é realizando as práticas do yoga, conectar com você mesmo, que você vai ter que se concentrar, né? Ficar naquelas posturas ali não é fácil. Então, principalmente para pessoas que não têm flexibilidades adequadas, né? É adaptado, mas mesmo assim não é fácil. Então você tem que se concentrar mesmo nos asanas, nos chakras, né? E então você entender. Eu até comento com os meus pacientes, falo, olha, são poucas as especialidades que existem que faz você se conectar com você mesmo. Então, o yoga, o mindfulness, o pilates, às vezes, eles são algumas práticas que as pessoas até falam assim, cara, não aguento, é muito parado. Fala, é isso. Então, você já está identificando qual que é a sua queixa, né? Então, você já sabe o que que você não tem. Então, por que que essas especialidades elas dão tão certo? Porque é quando o paciente, né, o aluno, enfim, a pessoa, ela quer mesmo se conectar com ela, tá meio perdido, sabe? E agora, na vida adulta, você consegue voltar e parar um pouquinho e falar, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? Putz, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu não tô? Não é mais ou menos assim? Essas práticas todas nos fazem desenvolver-se, assim, eu posso dizer, o autoconhecimento. E nada como se conhecer. Né? Quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com as situações da vida. Quando eu conheço aquilo que eu Uhum, tenho como pontos fortes e aquilo que eu tenho a desenvolver, né? A tal do ser vulnerável, de alguma forma eu consigo também lidar melhor com aquilo que surge no meu dia a dia. Então faz muito sentido. O ideal, como eu falei anteriormente, é que a gente já aprendesse tudo isso enquanto crianças. Nós sabemos hoje que, uhum. principalmente no Reino Unido, mindfulness já faz parte do currículo escolar das crianças. Então, as crianças, Olha desde que legal. pequena, já aprendem mindfulness na escola.
E isso com certeza fará com que elas se tornem adultos com uma outra forma de lidar com o estresse, de lidar com a ansiedade, com Uhum. a tristeza, todos aqueles sentimentos que são inerentes aos seres humanos, mas que na maioria das vezes a gente não consegue lidar tão bem. Então, que aqui, a nossa expectativa é que aqui no Brasil isso aconteça também. Estamos trabalhando para isso. Quem sabe num futuro próximo a gente consiga cada vez mais levar essas práticas para as crianças. Isso nossa, quem dera, né? Espero que isso aconteça mesmo, né? A gente, por exemplo, na área da osteopatia, a gente está um pouquinho atrasado, vamos se dizer, como lá, como você falou da Europa, né? Assim, hoje a gente aplica com crianças, com bebês, e hoje a gente não tem, ou se tem, é muito pouco, né? Osteopatas, por exemplo, na sala de parto. Então, na Europa, isso a gente já conhece, que já existe. Então, tudo que a gente pode fazer pelas crianças, deixar elas mais tranquilas, deixar elas livres, né? Que a gente possa trazer esse conhecimento, com certeza vão ser adultos, vamos dizer assim, mais calmos, mais inteligentes, no sentido de boas escolhas, acredito eu. Porque se você consegue entender como você está, você consegue saber para qual caminho você quer seguir naquele momento, né? Quais são as consequências que isso vai te levar, como que você, esses comportamentos que você está tendo. Então você vai, mas caramba, mas por que eu tô tão nervoso hoje? Calma, deixa eu dar uma respirada. Então esses exercícios aí, espero que eles cheguem no Brasil o mais rápido possível, que vai ajudar muito os nossos pequeninos aí. Com certeza, o estado de presença, o estado de consciência plena, de atenção, essa habilidade que nós trabalhamos através das técnicas de mindfulness, elas nos permitem ter algo que você mencionou, que é a capacidade de escolha. Eu consigo escolher à medida em que eu estou mais também consciente de tudo aquilo que está ao meu redor. Então, isso é muito Uhum. importante. Com escolhas mais assertivas, a gente consegue viver melhor também, consegue ter mais qualidade de vida. E eu acredito que é mais bem-estar, eu acredito que é algo que todos nós buscamos de alguma forma, né? É que a diferença toda, acredito eu, que está no aqui e agora, né? Então, assim, quando você se concentra em você, você está vivenciando o agora, né? Então, o que passou, passou e o que é futuro está planejado. Então, assim, o que importa, na minha opinião, né, é o que você está aqui agora, né? Experienciando, vivenciando hoje. Lógico, você vai se programar para o futuro, né? Eu quero construir minha casa, eu quero comprar um carro, eu vou juntar dinheiro, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que você tem que começar hoje, né? Você tem que começar agora. Então, essas práticas elas são importantes para que você se conecte, se faça essa conexão com você mesmo e fala, cara, é agora. Viva agora, a gente não sabe, né? O que vai acontecer amanhã, né? A gente já vê, até acabou de passar aí, infelizmente, há pouco tempo, essa tragédia que aconteceu aí, né? Com uma famosa. Então, assim, realmente a gente tem que vivenciar hoje, né? Então, o mindfulness, acredito eu, que ele é uma ótima ferramenta que faz você esquecer do passado, no sentido assim, não vou me aprisionar, né? Porque a gente não esquece, principalmente as coisas boas, né? E as coisas ruins a gente vai aperfeiçoando para poder melhorar. E também não viver no futuro uma coisa que não existe, né? Exatamente. O que o passado possa nos servir de aprendizado, digamos assim, que a gente possa de fato viver o momento presente, que é o único momento que existe, na verdade, né? Porque, como você disse, o que passou, passou, o futuro a gente ainda não sabe como será. E então o que de fato nos importa é esse momento do aqui e do agora. Podemos planejar o futuro? Claro, isso é muito importante. Eu penso no futuro,
mas eu não vivo nele. Porque se eu vivo Uhum. no futuro, eu vou deixar, além de perder o presente, provavelmente eu vou estar mais ansiosa, mais agitada, mais Uhum. nervosa, né? Sempre projetando algo que está lá na frente, que eu nem sei se vai acontecer e que na maioria das vezes não acontece. Então, cada vez mais a gente se Uhum. percebe vivendo num piloto automático, fazendo as coisas sem pensar, tudo correndo. Então você já acorda em cima da hora, já faz tudo correndo, já vai para o trabalho correndo. Quando o dia termina, você está exausto, esgotado, nervoso, às vezes não consegue dormir de tão agitado que está. Por quê? Porque a gente vai Uhum. entrando nesse looping. Uma coisa vai levando a outra. E as práticas, elas nos trazem de volta para essa realidade da importância do momento presente. De vivenciar, então, se eu estou aqui com você nessa live, estou aqui com você nessa live, se eu estou no meu trabalho, estou no meu trabalho, se alguém está conversando comigo, eu de fato escuto aquela pessoa, a gente até chama de escuta mindful, eu não estou lá no celular, né? É muito comum hoje você está Uhum. falando com a pessoa e a pessoa está lá, né? No celular, está no WhatsApp. Então, é a gente ter essa consciência de aproveitar o momento que de fato nós estamos vivenciando. E isso com certeza vai gerar menos estresse, vai gerar menos ansiedade, vai gerar menos angústia. Então, no presente, não tem como ter ansiedade no presente. Se eu estou ansiosa é porque eu estou pensando no futuro. Se eu estou Uhum. triste é porque provavelmente eu estou pensando em algo que já aconteceu. Então, algo que alguém fez para mim, ou que deveria ter feito e não fez. Então, é importante a gente observar como a mente transita nesses dois polos o tempo todo, passado, futuro, e pouco tempo a gente passa de fato no presente. Uhum. Mas se você não parar para ter O... consciência sobre isso, você vai passar a vida toda assim, no piloto automático. Até porque a gente está na lei do menor esforço, né? Então, assim, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é preparado para a lei do menor esforço, né? À toa que quando você aprendeu a andar em 1 ano de idade, você pode ter, sei lá, 100 anos e você não vai pensar mais para andar, né? A única forma que você vai pensar é só se caso você se reabilitar, ter algum acidente, que você aprende novamente aí. Mas caso contrário, você vai sempre estar na lei do menor esforço, que é o quê? Eu aprendi, eu não preciso gastar energia com isso, né? Então, se você aprender, praticar, saber que você está naquele momento agora, que tudo que você faz vai repercutir para você lá na frente, né? Que você tem a lei da atração, que você tem, se você faz o bem para uma outra pessoa, com certeza isso reverbera para você. E você seguir essas coisas, né? Que é o que você está fazendo agora. Então, essas práticas que o mindfulness faz todo sentido para que as pessoas possam entender o que está acontecendo com ela e poder escolher as melhores alternativas, né? Para poder, se caso estiver num apuro aí, poder sair dessa também, né? Sim, e agora algo que eu gostaria de destacar é que a gente sabe já de tudo isso, na verdade, né? De alguma forma a gente sabe que tudo isso é importante, que tudo isso existe, que tudo isso pode nos ajudar, mas isso só, de fato, só irá nos ajudar se a gente colocar em prática. Então, o Uhum, estar no presente é um cultivo. Nós precisamos cultivar esse estado o tempo todo, porque a mente ela é muito rápida. Então, de forma muito rápida, a gente se dispersa, a gente divaga, né, o tempo todo. Passamos uma grande parte do nosso dia com a mente no mundo da lua, por mais que a gente não perceba. Então, tudo isso, saber de tudo isso é importante, mas mais importante do que saber é cultivar. E as práticas, elas nos ensinam
e nos ajudam nesse cultivo. Esse cultivo, Então, pode falar, desculpa, te cortei aí. não, imagina, eu ia dizer que esse cultivo envolve também aceitar as coisas que nós não podemos modificar, aceitar a impermanência e a transitoriedade das coisas da vida e lidar melhor com tudo isso, Uhum. né? Na verdade, esse é o principal. É que eu falo com os meus pacientes, eu falo assim, ó, a diferença do sábio e o sabido, né? O sabido é o cara que sabe, só que ele não pratica, ele não vivenciou. E o sabido não. O sábio, ele vai praticar, ele vai pôr, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Porque não adianta você saber a receita de bolo se você nunca fez um bolo. Entende? Como que você vai falar que o bolo fica gostoso se você nunca fez? Ou E nunca se você provou. fez uma vez, isso, e se você fez uma vez e não deu certo, será que todas não vai dar? Né? O quanto que é o tempo que você está deixando isso para você? Será que você está vivenciando agora por causa disso? É o tempo que você está se dedicando? E será que não está? Eu não sei, é até uma pergunta minha mesmo, né? Se essas práticas de mindfulness, ela vai ressignificando, vamos dizer, coisas lá atrás, né? Porque, por exemplo, eu já tive pacientes que a gente teve que entrar numa hora, eu falei assim, cara, isso aí o que está acontecendo com você é porque antigamente você podia tudo, né? Quando você é criança, você pode ir ser astronauta, você pode ser professor, você pode o que que você for que você quiser. Você começa a crescer, as pessoas começam a cortar o seu sonho, que não é as pessoas que cortam, né? Você que deixa cortar. Então, assim, essas práticas, elas também funcionam como alguma forma, não sei, assim, de ressignificar algumas coisas que essas pessoas sofrem. Não sei se eu posso usar a palavra ressignificar, mas eu acredito que tomando consciência de tudo isso, a pessoa ela consegue talvez compreender aquilo que aconteceu, da forma que Entendi. aconteceu, e olhar para tudo isso de uma forma diferente, né? Nós vemos o mundo de acordo com a lente que nós colocamos em nós mesmos. Uhum. Então, se você modifica essa lente, talvez você modifique também a percepção sobre aquilo que você não pode mudar. Né? Algumas coisas nós não podemos mudar mais, outras nós Uhum. podemos. Então, o que eu faço com aquilo que eu não posso mudar? É preciso ter, a primeira coisa é ter a consciência da situação. A partir Uhum. daí, a gente fala mindfulness de aceitação, abertura, curiosidade, não julgamento. Então, observar aquela situação de um outro lugar. Então, talvez isso possa ajudar a pessoa a se relacionar melhor com uma situação de sofrimento, seja do passado ou seja algo mesmo do que esteja acontecendo naquele momento. Seria mais como um observador, vamos dizer assim? Sim, talvez num primeiro momento como um observador, trazendo a consciência e depois eu posso escolher. Né? Às vezes eu posso escolher o que eu faço com aquela, que atitude eu posso tomar diante daquela situação. Então, eu continuo sofrendo, por exemplo, né? Continuo Uhum. sofrendo, ou então eu olho aquela situação por um outro prisma e tomo uma outra atitude. Não, Então, é isso isso aí. é possível também. Então, é legal, né? Porque muita gente sofre com isso, muita gente que fala São Paulo é uma correria danada, né? Aí, será que é? Eu até faço essas perguntas, será que é? Ou você que, como você falou, né? Você está nesse piloto automático e você não quer sair disso. Ou não está conseguindo observar, né? Que existem outras coisas diferentes e você está seguindo o que os outros estão dizendo, né? E não o que, que você está sentindo. Então é legal, legal. Gostei muito aí do nosso papo, viu, Renato? Tá, foi.
muito enriquecedor. Acredito aí que as pessoas que estiveram conosco conseguiram aproveitar bastante, conseguiram entender, né? Que eu acho que é o qual foi a mensagem da live hoje, é esse entendimento, por que que o mindfulness ele é importante, em que momento que você pode procurar ele, né? O que que ele vai fazer diferença na sua vida, tanto para positivo ou como para você, para o autoconhecimento seu, né? Que você faça boas escolhas e saber diferenciar todas as práticas que tem, né? E saber fazer as melhores escolhas e que tenha esses profissionais aí adequados, né, capacitados e acredito eu que o mais fundamental disso é a experiência, ter a vivência, né, disso aí. Com certeza, vivenciar fará toda a diferença, né? Você deu o exemplo do bolo, a gente usa muito o exemplo da maçã. Então você pode conhecer tudo sobre maçãs, mas se você não provar a maçã, você não conhecerá mais do que aquela pessoa que provou de fato. Então a gente Uhum, precisa vivenciar até para saber aquilo que faz mais sentido para cada um de nós. Então, todo mundo gostará de mindfulness? Talvez não, mas existem várias técnicas. Então, que a gente possa procurar aquela que faz mais sentido para nós e porque na verdade são caminhos diferentes que nos levam até o mesmo lugar. Então, não importa o uhum. caminho, o que importa é que você dê o primeiro passo, comece a trilhar esse caminho de autoconhecimento, de autocuidado, de cultivo de presença, que com certeza você terá mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Eu falo por mim, pela minha própria experiência e também pelas pessoas que eu tenho acompanhado ao longo de todos esses anos. Pessoal, então se vocês querem praticar mindfulness, querem conhecer, né, saber um pouquinho a respeito, vocês podem procurar a Renata, ela vai agora dar aonde que você vai procurar ela no Instagram, aonde que você pode procurar algum site, né? Lá vai ter todas as informações para vocês, para que vocês possam cada vez mais entender esse universo, que pode ter certeza que a única pessoa que tem para ganhar é somente você. Comenta, fala pra gente aí, Renata, onde que o pessoal pode é, procurar você, né? Achar, seguir você no Instagram. Não sei se você só está no Instagram ou se você tem outras redes sociais que, por favor, gostaria que você comentasse aí. Então, nós temos o Instagram Diva Yogi Mindfulness, que é esse Instagram que eu estou aqui conversando com você, com vocês. Temos também o nosso site, que é o www.lotusgodiva.com.br e tem também o Lotus Godiva no Facebook. Mas eu acredito que o Instagram e o site têm mais informações. Toda semana a gente faz alguma publicação falando sobre mindfulness, algumas também sobre yoga. E no site a gente tem um pouco mais direcionado para quem quer entender mais o programa em si, seja levar esse programa para sua empresa ou para si mesmo, ou até mesmo dentro das escolas também. Legal. Pessoal, muito obrigado aí, tá? Agradeço vocês aí que esteve conosco até agora. Foi um papo muito bacana. Agradeço você, Renata, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí nessa semana da live nas especialidades do yoga, que com certeza vai fazer toda a diferença na vida dos nossos pacientes, dos nossos alunos e na vida das pessoas, que a gente possa se tornar cada vez um mundo melhor. As palavras finais são suas e agradeço. Muito obrigado pelo dia de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade e a todos que estiveram aqui com a gente também. Meu agradecimento especial, que a gente possa cada vez mais levar essas práticas para as pessoas, sempre em busca de um mundo melhor, mais consciente e também mais saudável, né?
Agradeço. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau. Até Tchau. mais.